Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos, antes de começar, confirmar se estão me ouvindo bem aqui. Só dar um tempinho, só um segundinho. Maravilha, gente. Então, um excelente dia para todos nós. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Adriano Fromer, eu sou fundador da Quantum Academy, um dos sócios da Quantum Academy, também professor de Enneagrama. E a Quantum Academy é uma escola de transformação pessoal, transformação espiritual, sempre baseada na visão de mundo quântica, ou seja, sempre utilizando a visão desenvolvida pelo Dr. Amit Goswami de que a consciência é a base de tudo e não a matéria. Todos nós somos consciência, somos apenas uma manifestação da consciência e não o oposto, não que a matéria... muitas vezes a visão tradicional diz que a matéria, a consciência é um resultado da matéria, a consciência é uma manifestação da matéria. Aqui na Quantum Academy a gente acredita na visão de mundo quântica, que é a visão desenvolvida pelo professor Amit Goswami, de que a consciência é a base de tudo que existe e a matéria é só uma das possibilidades da consciência. Então, antes da gente começar e de eu chamar o Amit Goswami, que hoje é um tema muito, muito especial, que é sobre a física da alma, né? Então, quais são as explicações científicas para a reencarnação, experiência de quase morte, o possível pós-vida, o que acontece quando a gente morre, né? Qual que é a visão quântica daquilo que acontece quando a gente desencarna, morre. Ok? Então, antes da gente começar a aula de hoje, a live de hoje, lembrando para vocês seguirem a gente no Instagram, tá aqui o endereço, tá? O @QuantumAcademyBR. Também participar do nosso grupo, né, do Telegram, é uma lista, na verdade, não é um grupo de interação, é uma lista onde a gente coloca bastante conteúdo interessante sobre todas as nossas lives, sobre nossos cursos, sobre descontos, sobre livros lançados pela editora. Então, toda essa informação tá lá. Ok, pessoal? Então sigam a gente. Não esqueçam de que estamos passando isso pelo YouTube, então não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, dar aquele joinha, aquele like, que é muito importante, tá, gente? Quanto mais joias a gente tiver, o YouTube entende que está todo mundo gostando e mais ele vai espalhar essa live para o maior número de pessoas, ok? Lembrando que essa live fica disponível por alguns dias, depois ela sai e fica... exclusiva para os assinantes da Quantum Play, que é a nossa plataforma de assinatura, que eu vou falar mais tarde. E temos uma surpresa muito especial, já até dei o spoiler aqui no comentário fixado, aqui no bannerzinho fixado, de que a gente está mudando as capas, renovando toda a coleção de livros do Amit Goswami com capas novas, e justamente hoje chegou da gráfica, por uma coincidência ou não, né? Não sei se é uma coincidência ou uma sincronicidade, mas hoje chegou da gráfica justamente o livro A Física da Alma, já com a nova roupagem, a nova capa, e a Submarino está dando 20% de desconto na compra dos livros, mas eu vou falar disso um pouco mais tarde. Se você clicar no link, 20% de desconto com um cupom que está lá, acho que é AMIT20, tá? Mas é mais para o final da live eu explico direitinho como é que está funcionando essa promoção da Submarino, ok? Então agora chega de papo, vou chamar aqui, deixa eu só tirar daqui. Então chamo a tela o professor Amit Goswami e a Cecília Frey, tradutora do Amit. Apresentar just a small introduction, ok, Amit? Então, Amit, apresentando o Amit Goswami, ele é físico nuclear, PhD em física nuclear pela Universidade de Calcutá, na Índia. Ele deu aula há muito tempo sobre física tradicional, porém
nos anos 80, final dos anos 80, ele teve insights criativos onde ele entendeu que a visão de mundo, que a ciência pode se juntar à espiritualidade, e foi a partir daí que o Amit Goswami começou a escrever diversos livros. Perdi a conta. I'm just saying, Amit, that I don't know anymore how many books you have written so far, because I know it's one every 2 months. Eu estou falando que o Amit está escrevendo agora um livro a cada 2 meses, então eu perdi a conta de quantos livros, mas no Brasil pelo menos uns 10 títulos aí já temos publicado do Amit Goswami. Ele dá cursos, palestras pelo mundo inteiro, agora está na Índia. Então é isso, pessoal. E a Cecília é tradutora do Amit, também aluna, psicóloga, e aluna do Amit Goswami no mestrado dele na Índia. O Amit, ele tem um mestrado na Índia, a Cecília também é uma das alunas. Ok, pessoal? Então o tema hoje é física da alma. Eu vou começar com uma provocação aqui com o Amit, tá? Apesar de ser uma palestra, mas eu vou direcionar um pouquinho, vou conduzir aqui, vamos ver se ele topa. Isso não foi combinado, tá? I'm just saying, Amit, that I will start with, actually, I know it is a lecture, but I like to start with a question, okay? So if you could start your lecture from this question on, or at least address this question during your talk, it will be good. So eu vou falar em inglês, depois eu falo em português, tá, pessoal? So the question is, I know you are going to talk about that, but it is very important that people, it's not a question, but it's a request actually, to understand. So if you go deep into what consciousness is, because I think what people, the most mistakes is to understand that when we die, there's another we that lives in another world. So this is a kind of a Brazilian way of seeing how it happens when we die. And I'd like to know what's the difference between this view of there's 2 worlds, when I die, I live another life in this other world, and the view of afterlife of quantum physics, okay? Ok, I'll just say that, ok? Então, o que eu falei para a Amit, pessoal, é que assim, como a gente tem uma cultura bastante baseada no espiritismo, no kardecismo, no Brasil, a visão que nós temos de reencarnação, ou principalmente de uma vida pós, quando a gente desencarna, o que acontece com a vida lá quando a gente morre. A nossa visão mais tradicional é que existe uma vida paralela, ou seja, morremos, fomos para outro mundo e temos uma vida nesse outro mundo, e a visão de mundo quântico é um pouco diferente disso, tem uma visão um pouco diferente, então eu pedi para ele abordar exatamente essa visão, para a gente até fazer esse comparativo do que a gente tem como certo. Muitas pessoas daqui, acredito eu, compactuam com a visão do espiritismo, a Cecília, inclusive, né? Era antes, então eu tô atrasado aqui da Cecília, porque a Cecília trabalhou muito dentro desse, né, desse processo com vários guias espíritas, né? Mas vamos lá. Então, fechando isso, eu vou deixar vocês agora para a palestra. Maravilha. Ok, thank you. Hello, everyone. Good morning, bom dia. Olá a todos, bom dia. So the subject starts with a good question, actually, that Adriano raised. Esse tema está começando bem, né? Com essa pergunta muito pertinente que o Adriano colocou. It is true, not only Brazilians, but all over the world, that people see reality with a dualism. Uhum. É comum não só no Brasil, mas no mundo todo, essa visão de mundo do dualismo. Meaning 2 dual worlds. We have this world, Earth, and then there is the other world, heaven. There is also hell. People perceive that too. And lives in heaven. Hell is what you suffer from if you do bad things. This is the bad thing.
Então, é uma crença bastante difundida, acreditar que existem dois mundos. Então, é esse que a gente vive aqui, o mundo material, e um outro mundo sutil, céu e tal. E também o inferno, que é para quem faz coisas erradas. So what does quantum physics say about this? E o que a física quântica diz sobre isso? First of all, this is not scientifically tenable, this idea of two different realities. Primeiramente, isso não se sustenta cientificamente, essa ideia de duas realidades. Because in order to be different, they have to be really, really different. Namely, their composition has to be different. The basic substance they are made of has to be different. And then they cannot interact. Porque, basicamente, a composição dessas duas realidades teria que ser muito diferente e isso impossibilitaria a sua interação. So this problem can be solved only if the world is built in such a way that there is only one ultimate substance that everything is made of. E isso só é resolvido se a gente levar em conta que só existe uma realidade última, né? E tudo o que há é feito a partir dessa realidade una. So philosophically, there have been two philosophies in the world, both founded thousands of years ago. One is called materialist philosophy. Matter is everything. Matter is the substance that everything is made of, all our experiences. Então, basicamente, no mundo hoje temos duas filosofias reinantes, né? Que é o materialismo, acredita-se que tudo que existe é feito de substância material. But the weakness of this philosophy becomes clear when you examine what an experience consists of. Mas a fraqueza, ou seja, a inconsistência dessa filosofia aparece quando nós vamos para a parte do sentir, do pensar, né? Do que é feito isso, então? Isso é material, por acaso? Experience has two poles. One is the object that you experience, but then there is that you, the I, in your statement. I see the moon. Então, You. A experiência tem dois polos. Um é o objeto e o outro é o sujeito, você. Eu vejo você, eu experiencio você, dessa forma. And this I that you experience, this I has consciousness. It sees itself separate from the object it sees. E esse eu, o sujeito, ele se sente separado, ele se enxerga separado, porque ele enxerga o objeto ali, separado dele. In fact, it is this subject-object split that we experience is consciousness. Então, na verdade, essa divisão entre sujeito e objeto, isso é a consciência una. Right? But then, how do we explain what happens after death? Mas aí, como é que a gente explica o que acontece depois da morte física? So, here is the tricky part. So, então, beyond the manifest is unconscious. Então, aqui vem agora a questão, né? Para a consciência, tudo o que está além do manifesto fica inconsciente, ou seja, tudo aquilo que você não vê, né? Tudo que não está manifesto está inconsciente em você. So, consciousness without the split, subject-object, without the subject-object split is called unconscious. Então, essa consciência una, consciência com C maiúsculo, consciência una, sem essa divisão sujeito-objeto, que nós experienciamos aqui na 3D, ela se chama inconsciente. And here is the thing. This consciousness, ultimately speaking, is a oneness from which everything arises.
E essa consciência una, ela é justamente a unicidade, é a base de tudo que existe, é a partir dela, ela é a fonte de tudo. And this oneness is what popularly people say God. E é essa unicidade que as pessoas popularmente chamam de Deus. So then why do we say after that people go to heaven? E por que a gente fala que depois da morte física as pessoas vão para o céu? Because imagine your consciousness is coming from this oneness, splitting into a subject and an object. So you are a ray of that oneness, a fragment of that oneness. Então, imagine o seguinte, você provém dessa consciência una através dessa divisão sujeito-objeto. Então, é como se você fosse um raio de um enorme sol, né? Você é um fragmento dessa consciência una. And when you die, you go back to the oneness. E quando você morre, você volta para essa unicidade. And because you are not separate anymore, therefore there is no suffering. And so oneness lives in heaven, you also go to heaven. That is the idea. E aí, como você não está mais separado, você se uniu à fonte, não há mais sofrimento, você está na unicidade, você está no céu, essa é a ideia. Now, how about hell? Mas e o inferno? Now, what happens is that when we are born on the earth side, initially, as a baby, we are fully into oneness. O que acontece é que quando nós nascemos aqui na Terra, inicialmente nós estamos totalmente mergulhados nessa unicidade. But as we live in the world, you know, the world has its own ways. We have to deal with the brain. Brain has some circuits in it which are negative. Então, a gente tem as vicissitudes dessa existência física, não é? A gente tem um cérebro que tem seus circuitos cerebrais de emoções negativas, com que a gente vai ter que lidar e assim por diante. You know the old saying, the devil made me do it. It's not the devil so much, it is your brain that makes you do all kinds of evil things if you are not aware. Então, muitos dizem que é o demônio que faz você fazer essas maldades, né? Coisas erradas, por exemplo, né? Mas não é uma entidade externa, né? O seu próprio cérebro vem de embutido nele já os circuitos cerebrais de emoções negativas que servem para a sobrevivência. But of course, if people started doing everything that they thought of, then the society would not be livable. Everybody would be doing all kinds of bad things all the time. Agora, se as pessoas não tivessem freio e realmente atuassem, né, essa maldade, fizessem tudo que passasse pela cabeça delas, a sociedade seria, né, impossível de viver nela, né, ou seja, seria inconvivível estar com as pessoas. So civilization developed and civilization gradually started demanding that we suppress and repress some of these bad things that comes to our mind instead of immediately perpetrating. Of course, some people continue doing bad things, but most people repress and suppress. Então, a civilização avançou e demandou que nós reprimíssemos e suprimíssemos esses impulsos, né, negativos, ao invés de atuá-los. Claro que tem gente que continua, né, que faz, né, principalmente quem tem doenças como psicopatia e essas coisas que a gente sabe, mas a maioria ainda reprime e suprime esses impulsos negativos. So this negative stuff, the repressed and suppressed stuff, is what Freud discovered. It is called the personal unconscious. E esse contingente negativo reprimido, né, suprimido, ou seja, não atuado, é o que o Freud denominou de inconsciente pessoal. Now here is something which is very interesting. So if you die and you have done only good stuff, então, agora vem uma coisa interessante. Se você morre, mas na sua existência você só fez coisas boas, then there is no blemishes, no suppression, depression, and of course you go to heaven. Aí não tem máculas, nem repressão, supressão, você então
vai para o céu. But if you do bad stuff, then you go to your personal unconscious. Mas se você fez coisas ruins, daí você vai para o seu inconsciente pessoal, para esse repositório. So all those things that you have suppressed and repressed, they come back at you and haunt you, because that's what you process. And that's what we call hell. E aí tudo isso, esse contingente de negatividade, as coisas que você reprimiu, suprimiu, enfim, no seu inconsciente pessoal, voltam e ficam te perseguindo, né? Now, this is not quantum science yet. Quantum science says things, straighten things out, because it's a scientific approach, and we can verify stuff as we theorize. Bom, e isso é o que se chama de inferno, mas isso ainda não é ciência quântica, porque a ciência quântica, ela veio para poder dar uma base científica para todo esse imaginário, sobretudo religioso, que pairava até então. So in quantum science, we look at things like this. Consciousness is the ground of all being. It is the oneness. Então, na ciência quântica, a gente olha para a questão que a consciência una é a base de tudo que existe, e essa consciência una é a unicidade. And all the stuff of our experiences, that means sensing stuff, the physical stuff, the mental stuff that we think, the feelings, emotions that we feel and think, and of course the intuitions that we also intuit, very high caliber of thinking. E aí tudo isso, essas experiências sutis, que é o sentir, o pensar, as emoções e as intuições. So all these experiences are possibilities for consciousness to choose from. They start as possibilities for consciousness to choose from. Então, todas essas experiências, elas começam como possibilidades para a consciência una escolher dentre elas. And when consciousness chooses a particular possibility, then that one becomes the experience of thought or feeling or physical object, what have you. E aí, quando a consciência una escolhe uma possibilidade em particular, é essa que se torna um pensamento, um sentimento, uma emoção e até um objeto físico que você produz. So now you see quantum physics is introducing additional features, and in a way, you are choosing whether you will go to hell or heaven, or what will happen to you. Então, vocês percebem que a física quântica está introduzindo características adicionais e torna você o escolhedor de se você vai para o céu ou para o inferno. You choose the stuff that you do. Porque você escolhe aquilo que você faz. And that makes it sound very bad. Did I really choose to do all that stuff that I do, in my life? E isso pode soar assim bem, nossa, caramba, será que eu que escolhi todas essas coisas que eu fiz? No, you don't have to take your responsibility that way. Because what happens is that you become conditioned, your brain develops brain circuits of behavior, and you just go along with it. You were so oblivious. Então, na verdade, o seu cérebro, ele escolhe, né? Sorry, Amit, how was this with the brain? The brain to... Yeah, you develop condition, you become conditioned. Conditioned, yes, sure. You develop some circuits of behavior, and you behave according to what the brain dictates. A questão é que você se torna condicionado, o seu cérebro desenvolve circuitos neuronais, né, nessa direção, e você então acaba vivendo no piloto automático de acordo com esses seus condicionamentos. So you are oblivious. You are just not aware of what you are doing. E aí, com esse automatismo, você nem está atento ao que você está fazendo. And the price you pay is huge, because then you spend after that in the personal unconscious, all those things, repressed and suppressed things that you have made because
you had to play by the rules of the brain, dictates of the brain, but society prevented you from acting, so you were stuck with all that stuff in your personal life. Só que aí você acaba tendo que lidar com todas essas questões suprimidas e reprimidas no seu inconsciente pessoal, porque devido, né, às regras sociais, você não pôde atuar tudo isso, e aí você acabou jogando isso para o inconsciente, e aí você vai acabar tendo que lidar com isso. However, not worry. However, not? Do not worry. No entanto, não se preocupem. There is a catch here. Tem uma pegadinha aqui. And this is why I wrote Physics of the Soul. E é por isso que eu escrevi a Física da Alma. So when we die, we are given an opportunity to learn again. Quando nós morremos, recebemos a oportunidade de aprender novamente. Yes, we do. We may have to spend a little bit of time in our personal unconscious, personal hell that we have created in our life, but eventually we are given a second chance. We move on. Sim, nós temos que passar ainda um tempo no nosso inconsciente pessoal, no inferno que nós mesmos nos criamos, mas em algum momento recebemos a oportunidade de avançar. What kind of second chance? We are reborn, literally. E que tipo de segunda chance? Nós renascemos, literalmente. What does that mean, reborn? Quantum science shows that what is reborn is the character traits and the habit patterns that you build during your life. E o que renasce? A ciência quântica mostra que o que volta, o que renasce, são os traços de caráter, os padrões de hábito que você cultivou na existência prévia, são esses que vão voltavam, por assim dizer. So your total karma is that part which is you, your character, that's you. You and your character are one and the same thing. Então, esses padrões de hábito se tornam caráter, então o seu karma é esse caráter, né, que é você, representa você. And then you have some good habits and some bad habits, good karma and bad karma. E aí você tem alguns hábitos bons, alguns ruins, ou seja, karma bom e karma ruim. So good karma is good, you want to keep that. But the bad karma, of course, you have to become gradually aware. Instead of being oblivious that I'm doing bad stuff, you have to become aware and keep away from doing them. Drop them. Então, o karma bom a gente vai preservar e até cultivar. Agora, o karma ruim, você precisa tomar consciência, né, observar e aos poucos ir se libertando dele. So this is the idea of reincarnation. Então, essa é a ideia da reencarnação. And also the word karma is not had been straightened by quantum physics, right? Yeah. Usually people think, yeah. The explanation that we just gave, the propensity that you develop in a life is your karma. Some of it is part of you, character. Some of it is only habit patterns. Então, a palavra karma muitas vezes é entendida como um peso, uma coisa, mas na verdade é o seu padrão de caráter, é o que você desenvolveu na sua existência. Alguns são ainda padrões de hábito, outros já se transformaram de hábito para caráter. Então, isso é karma. We really have to watch it. You know, we are especially very conversant today of one kind of past life regression therapy, which is called family constellation therapy. Então, nós precisamos observar isso de perto e tem uma terapia que a gente acha bem interessante e que funciona, é a constelação sistêmica, constelação familiar sistêmica. This is popular everywhere, but my understanding it is very popular in Brazil. É popular em toda parte, mas eu entendo que no Brasil é bastante também. Especially in many families, what happens
is that there is a vice, like sexual abuse of children is a typical one. And that vice continues in the family, generation after generation. Então, verificamos, por exemplo, famílias que têm certos vícios, como o abuso de crianças, né, pedofilia, inclusive, que vai se perpetuando dentro desse mesmo grupo familiar. Now, it may seem that this is a mystery, but it isn't, because when we reincarnate, if we are new in the game of reincarnation, we tend to born in the same family over and over again. Então, parece um mistério, mas na verdade não é, porque quando nós somos novos nessa trajetória reencarnatória, tendemos a renascer repetidas vezes na mesma família. And why do we do that? Because we feel that maybe our chances will be that bad karma will come up and we will drop it. But people are unable to drop it. But now with therapist's help, many people are dropping it. E repetimos esse renascer nessas famílias porque achamos que vamos ter maior oportunidade de nos libertarmos de um karma negativo. Mas, muitas vezes, o vício fala mais alto. Agora, com essa terapia familiar sistêmica, por exemplo, muita gente consegue já se libertar de um vício transgeracional. It's amazing. When the person goes into therapy, initially the person is just oblivious. How do I change this? Very sad, of course, because now he is grown up, really kind of middle-aged, older, and when he perpetrated his crime against the little kids of his family. But now he is very sad. He's very sorry. He wants to get out of it. But he says, but how do I get out of it? Because it's part of my habit. Uhum. E isso é muito triste, né? A pessoa às vezes se dá conta de ter perpetrado um crime, por assim dizer, desses contra uma criança pequena da sua família, né? Muito tempo atrás. E hoje ela se vê diante, né, da tomada de consciência, mas não consegue, porque virou um padrão de hábito, ela não consegue se libertar disso. That's when, from quantum science point of view, we explain that, look, you got this habit to examine it and drop it. This is not you. This is not part of your character. So long as you identify with it, you cannot drop it. But if you see clearly that it is something that you brought with you to examine and drop, you can drop. E a ciência quântica diz que isso não é você. Isso se tornou parte de um padrão de hábito, se tornou até um caráter que você trouxe com você, mas se você examinar isso, você pode, sim, né, soltar. As soon as it becomes clear to them that it is something that they can drop it. The free will to drop comes back. E assim que eles se dão conta de que eles podem soltar isso, então eles soltam e a sua livre vontade, né, seu livre-arbítrio retorna, né? Isso é alguém que já vem com uma boa vontade para soltar, realmente, né? So that is we call it a quantum leap. One moment you are identifying yourself as a sinner, the next moment you are saying, no, I'm not the sinner. I am just trying to shed a habit. Então, isso é um salto quântico. Primeiro, a pessoa vir se identificando como um pecador e depois ela falar assim, não, eu não sou esse pecador, isso é um padrão de hábito, que é só eu soltar, e aí ela pode soltar. This is the difference between your character versus what we call a habit pattern. Habit pattern, a sin, it can be a sin, but it can be dropped. Então, essa é a diferença entre... Sorry, Amit. Character trait is who you are. Never identify yourself with your bad habits. That's not who you are. Então, essa é a diferença entre caráter e padrão de hábito, como, por exemplo, um vício é um padrão de hábito. Então, caráter é quem você é,
Então, nunca identifique um padrão de hábito negativo seu como sendo você, em essência, né? Isso não é você, isso é um padrão de hábito. So this is one aspect of why we need reincarnation. We need reincarnation to get rid of all the bad habits that we accumulate over our past incarnations. Então, essa é uma das explicações para a necessidade da reencarnação, que é se libertar de padrões de hábito acumulados ao longo de existências prévias. But remember, these bad habits ultimately are coming because of our limitation to our brain. E lembrem que esses maus hábitos, eles nos acometem, né? Eles se tornam hábitos por causa das limitações do nosso cérebro, que é muito mais negativo do que positivo. And then the question is, okay, so I got rid of some of the bad habits, but how do I develop good habits? E aí a gente fala, ok, eu quero me livrar de um hábito negativo, mas como é que eu desenvolvo um hábito bom? Brain does not have too many circuits of good habits. That's the problem. O cérebro não veio cabeado com bons hábitos. Esse é um problema. You have to make them. Você vai precisar fabricá-los. And making a circuit requires the phenomenon of creativity. E criar um circuito cerebral positivo vai requerer criatividade. And so over various reincarnations, we will increase the amount of creativity, amount of creative ability. E então, ao longo das encarnações, nós aumentamos a nossa capacidade de criatividade. These are called guna, G-U-N-A, guna, the Sanskrit word meaning quality of the mind. Então, isso se chama guna em sânscrito, que significa qualidade da mente. The lowest quality that we are dealt with, that's the brain, is go along with what the brain has. Then this is like inertia. E a qualidade, vamos dizer assim, mais básica, né, do cérebro é a inércia. This means I don't want to change. Ou seja, eu não quero me modificar. And that means you die, go to hell for a while, reincarnate, go die, go to hell for a while, reincarnate, it goes on and on. E aí isso significa, né, que você morre, vai lá para o seu inferno pessoal, volta, reencarna, daí você vai de novo, volta, isso vai seguindo. You should see the movie Groundhog Day. Ah, vocês devem ver o vídeo, o filme O Feitiço do Tempo, com Bill Murray. I'm sure it's Portuguese dubbed is Yes. Please see it. It's very, very telling. This journalist, news is caught in that reincarnation of Buddha. É uma metáfora, né, para esse movimento reencarnatório, né, porque ele repete igualzinho tudo, né, até que ele tem o salto quântico de criar realmente essa positividade, essa forma de enfrentar a vida e o mundo de uma forma totalmente amorosa, diferente. Saving grace is that eventually you have a relationship and the relationship sort of saves you. E então, é que nem acontece no filme, né? Ele acaba tendo um relacionamento que abre o coração dele e aí esse relacionamento salva ele. Relationships bring us to explorations like love, goodness, etc. Um relacionamento nos leva para a exploração do amor, da bondade, etc. And we want to include the other, we want to love, we want to respect, we want to be good. And those wanting those good stuff is what requires creativity. And I want it so badly that I don't mind going through the difficulty of being creative. Então, isso é a capacidade de incluir o outro, não é? Considerar o outro como um legítimo outro,
e isso requer criatividade, né? Eu quero ser bom, eu quero ser amoroso com essa pessoa, e aí a gente, então, não se importa de ter isso dá um certo trabalho, né? Mas é de forma criativa. So every incarnation we develop a little bit of the creative quality, we improve a little bit of the guna, and eventually we are fully equipped with all the gunas. E aí, de reencarnação em encarnação, nós vamos desenvolvendo todos esses gunas, até que, então, finalmente, a gente está totalmente equipado com esse circuito cerebral, né? Já virou um automático, né? Um circuito cerebral da bondade. Now, once we become situated in a place where we have some inertia, but we also have some of these creative qualities, then we ask the question, okay, so is there a fast way of being creative? Is there a fast way of developing these good circuits in the brain so that I don't have to go to hell anymore? Então, a gente vai transitando dessa inércia para ir aumentando as qualidades criativas, né? E a gente fala assim, puxa, será que tem um caminho mais curto para eu poder, né, ultrapassar essa parte né, negativa minha e tal, e poder deslanchar né, de forma criativa, por assim dizer? That's when we start looking at what the great people, great spiritual teachers over the years, what they have told us. E aí a gente começa a vislumbrar aquilo que os grandes mestres espirituais, há muitas eras, já têm nos dito. Now, one such great spiritual master lived in Greece. His name is Plato. E um desses grandes mestres espirituais viveu na Grécia e se chamava Platão. And he coined the word archetype for what you have to explore. E ele cunhou a palavra arquétipo para aquilo que a gente deve explorar, essas qualidades divinas que a gente deve explorar na nossa vida. It does sound mystifying, don't be mystified, because love, I already mentioned that you already know something about love, that is an archetype. Então, não achem que isso é nada místico, eu já acabei de falar de amor, o amor é um arquétipo, vocês conhecem o amor, então é algo muito do nosso cotidiano, realmente. Why is it an archetype? Look at how people look at love. Nobody looks at love the same way. E por que o amor é um arquétipo? Porque ninguém enxerga ou considera o amor da mesma maneira. É uma ideia. Yet everybody will claim that I know a little bit of love. No entanto, todo mundo diz que conhece um pouco de amor. So it's like blind people looking at an elephant by touch. É como aquela metáfora dos cegos tateando um elefante. Depends on your perspective, right? Your perspective may be that you hold on to one of those tasks and then you say, oh, this is sharp, this elephant. Depende da perspectiva, né? Se você tateia, por exemplo, os dentões dele, você vai falar, nossa, que dente afiado, esse elefante é algo muito cortante, tipo assim. On the other hand, you may be putting your hands over the belly of the elephant. Oh, it is nice and soft, wall-like thing. E se você tateia a barriga, você vai falar, nossa, é gostoso, macio, parece um paredão. So in this way, different people will have studied different aspects of love, but they're all very different because they cannot see the real stuff. E dessa forma, todo mundo tem uma perspectiva diferente do amor e é diferente entre cada pessoa porque ninguém consegue enxergar o amor real. So the real stuff that we cannot directly see is called an archetype. E aquilo que é o real, mas que a gente não consegue enxergar ou abarcar diretamente, se chama arquétipo, porque é uma ideia, é uma abstração. And it turns out that there is 9 of them which are very important. E Platão diz que há 9 desses arquétipos que são muito importantes. I'll tell them what they are. Vou contar para vocês.
abundante, abundância, poder, poder, power. Then comes love and goodness, amor e bondade, beauty, beleza, justice, justiça, truth, verdade, wholeness, inteireza and self. 9 of them. e self, transcendência. So the important thing to discover, and you eventually do in course of your reincarnations, but what I really do need to do is to explore and occupy. E aquilo que cada um de nós precisa fazer, e a gente acaba se encontrando com o arquétipo, porque o arquétipo nos busca, é explorar um arquétipo. And every incarnation from then on, you choose an archetype. Okay, I'll explore this archetype in my following life. E a cada encarnação, você escolhe um arquétipo para explorar na vida seguinte. You see how it happens. So this is called Dharma in Sanskrit, D-H-A-R-M-A. E esse arquétipo, então, se chama Dharma em sânscrito. É um arquétipo que te guia. This Dharma, the archetype of your choice that you chose, you yourself chose in your immediate incarnation before this one, is a very important thing to know. Então, esse Dharma que você mesmo escolheu, esse arquétipo da sua escolha, é algo muito importante para você descobrir qual ele é. Why? Because not only you chose the Dharma, but you are intelligent, you are clever by now. You have suffered enough of health. So you really want to get out of that stuff, right? So you choose all the propensities that you need, good propensities that you need in order to explore your Dharma. Então, esse Dharma é importante porque quando você chega no ponto de você falar, putz, chega desse inferno pessoal, então eu vou, né, no caminho de explorar um arquétipo, você também traz consigo propensões que vão te ajudar nessa exploração. Okay, see, that's called the good karma that you bring. It's geared to one archetype, or maybe two sometimes. Então, esse é o karma bom que você traz consigo, essas propensões que vão te ajudar a explorar um arquétipo e às vezes até dois. So good karma gives you a hint of what your archetype is. Então, o karma bom te dá uma direção de onde está o seu Dharma, o seu arquétipo. Sometimes your dreams can tell you what the archetype is. Às vezes, algum sonho também pode ser revelador nesse sentido. You know, with the sponsorship of Adriano's Quantum Academy, we sometimes give this quantum activism workshop. Of course, everything is now stopped because of COVID, but we will be back soon, and we teach dream analysis to help you to find your Dharma. Então, junto com a Quantum Academy, nós temos feito muitos desses cursos introdutórios em ativismo quântico, que agora, né, estão suspensos, mas nós vamos voltar em breve, e lá nós ensinamos análise de sonho para descobrir o seu Dharma. The beautiful part about knowing your Dharma is that not only gives you bliss in this life, exploring your Dharma and embodying it. Então, a beleza sobre essa exploração do Dharma é que não só isso dá essa bem-aventurança, essa felicidade autêntica mesmo nessa exploração e na incorporação do seu Dharma, but also, after you die, you no longer go to hell. You go to a particular part of your unconscious, which is good stuff, so collective unconscious. O bom também é que você já não vai mais para o seu inferno pessoal, mas sim você vai para o inconsciente coletivo, onde tem também onde tem coisa boa. And eventually, when you become an original,
pursuing your dharma. You do it a few times, and then you find something original about your particular archetype. You know then what happens after you die? You actually end up in God's abode. Finally, you say, okay, I'm in heaven now. E então, quando você explora esse seu Dharma de forma original, você se torna um original, então você vai para aquilo que a gente chama, né, de estar diluído na mente de Deus, e aí você finalmente está no céu. So initially you go to an archetype, special heaven of the archetype itself, and then eventually you go to really be with God when you are God realized. Então, primeiro você tem esse céu, né? How did you call the first heaven, Amit, before the God realization? Yeah, archetypal heaven. Ah, sim. Primeiro você vai para um céu arquetípico e depois você vai para aquela realização divina, que é aquela iluminação mesmo, né? Para estar em Deus. Uhum. It's not a bad journey, is it? Eventually everything turns out to be good. Não é uma jornada ruim, né? No final, tudo fica muito bom, né? Now, of course, if you read Physics of the Soul, I don't use this very simplified pictures because, you know, it's a book, it's formal book, it's a physics of the soul, right? Scientific book. So the language will be a little bit tougher, but essentially the same message. Quantum physics says all this. Então, no livro, eu falo de uma forma um pouco mais científica, mais formal, mas, em essência, é isso que eu digo lá também. On the whole, quantum physics is telling us very good things. No todo, a física quântica nos dá uma perspectiva muito boa. It's telling us, to summarize, that there are infinite potentialities for us to explore. Então, em resumo, nos diz que existem infinitas potencialidades para nós explorarmos. At this stage of our evolution, the brain that we are born with is not a very developed one. E a revolução é que esse cérebro com que nascemos, ele não é muito desenvolvido. But on the other hand, don't ever underestimate it, because you can rewire the brain, you can redefine the functions of the brain, and then the brain can actually help you achieve all these states. Mas não subestimem o cérebro, porque ele é passível de recabeamento. Você consegue criar esses circuitos cerebrais de emoções positivas. E aí ele vai ser ele é que vai ser o seu impulsionador nessa jornada toda. And you know, one of the best things about neuroscience is that these neuroscientists themselves have verified the idea of reincarnation by looking at brain data. E o interessante é que os próprios neurocientistas puderam verificar a reencarnação através de dados do cérebro. There was a guy named Carl Leslie, a neuroscientist in the 1950s, who did an experiment with rats. And he found that once you teach a rat a propensity, it doesn't forget. It can perform it even though half of its brain is gone. E isso foi comprovado por um cientista chamado Carl Leslie, nos anos 1950, em um experimento com ratos, tendo ensinado uma propensão para o rato, ou seja, ir buscar o queijo sempre ali no labirinto, mas ele foi cortando pedaços do cérebro e mesmo tendo já o rato perdido mais da metade do cérebro, ele ainda encontrava o caminho, ou seja, a memória do aprendizado não estava residindo no cérebro físico dele. So it is really true that the propensities we build, the patterns of character and the patterns of habit that we build, they are not in the brain. They are really stored outside of the brain. They are stored what we call in akasha. That's another Sanskrit word, meaning heaven, non-locality. Então, não estavam no cérebro essas memórias de aprendizado,
e que a gente chama aqui de padrões de hábito e até caráter, e sim o armazenamento acontece na não, ele está, né, na não localidade, no akasha. Now that's another scientific word, quantum word, non-locality. It just means signal-less communication. It means oneness. E essa não localidade é outra palavra da ciência quântica, é outro termo, ele significa comunicação sem sinal, ou seja, unicidade. So it is the domain outside of space and time where your propensities are stored, and that's why the propensities can go with you when you die to the next incarnation. Então, isso é fora do espaço-tempo, onde as suas propensões estão armazenadas, e é por isso que elas podem ir com você, ir migrando de encarnação em encarnação junto com você. And finally, let me remind you that, you know, the building good karma, going to heaven, is subtle. It's not just doing a ritual and you do the ritual every day and then you go to heaven. It's not like that. I'll tell you a story. Então, essa questão aqui de desenvolver bom karma e ir para o céu é algo sutil, não é realizar rituais, né? Como a gente pensa, vou para a igreja todo domingo, então já é caminho reto para o céu. Vou contar uma história. The clergyman dies and goes to heaven. Um clérigo morre e vai para o céu. And of course, the heaven's door is guarded by Saint Peter. E aí a porta está São Pedro, né? Como a gente conhece das histórias. And Saint Peter says, wait, not so fast. Sit down over there. I have another guy who's coming who has better karma. He will go first. Então, aí o São Pedro manda ele esperar, fala, peraí, que tem um outro cara que tem um karma melhor, ele vai passar na sua frente. And indeed, this guy comes and huge uproar, people celebrate, all kinds of bells rings, and Peter welcome and let him to the pearly gates of heaven. E aí, realmente, chega esse cara e aquela festa no céu, né? Sinos tocando. E aí, abre-se a porta e ele, então, adentra o céu. And the clergy, of course, doesn't know who the family is, so really angry. E aí... Peter and says, hey, look, you know, I have, all my life, I have served only the Lord. And who is this guy that you let him in? And so he said, the Sao Paulo taxi driver. And then he was really angry. Oh my God, you have valued the Sao Paulo taxi driver. Those are the various features. E aí... We're always scared. E aí o clérigo fica muito bravo, pergunta quem que era esse homem que você deixou passar na minha frente? Nossa, eu servi Deus a minha vida inteira. Como é que é isso? Aí ele fala assim, é um taxista lá de São Paulo. E como é que pode um taxista de São Paulo passar na minha frente? Uma pessoa horrível. And then Saint Peter just chuckles. He said, yeah, that's true, but you know, while you were preaching in your church, people fell asleep. While when this taxi driver was driving in Sao Paulo streets, everybody was praying for their lives. Só que aí São Pedro falou, é verdade. Só que enquanto você estava pregando lá na sua igreja, todo mundo adormecia. Porém, quando esse taxista estava dirigindo, todo mundo rezava por sua vida. Thank you very much. Então, muito obrigado. Thank you, Amit. Boa. Yeah, I like the ending with a joke. Nice. Eu gostei do finalzinho, uma piadinha. Pessoal, não encerramos ainda, tá? Então, assim, só para entender, eu vou agora pegar 5 minutos, no máximo 10, não mais do que isso, da divulgações muito legais e muito importantes. Depois a gente volta para responder
o Amit tem um recado no 5 minutinhos. Eu vou tirar o Amit e a Cecília da tela. So, Amit, I will remove you from the screen, then I'll call you. Okay. Bom, can you hear me, Amit? Yeah, I can hear you. Ok, desculpa, pessoal, minha internet conseguiu cair nesse exato momento. Vocês estão ouvindo, Okay. não? Vocês estão me ouvindo, Okay. né? Ok, tá bom, pessoal. Vamos lá, desculpa. Então vamos lá. Eu vou... Nossa, a internet caiu aqui, tô tendo que reconfigurar tudo, mas aguenta aí, gente. Estamos quase lá. Vamos lá. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, tá, pessoal? Essa live aqui, ela vai ficar disponível até domingo, se não me engano. Depois ela fica disponível apenas para os assinantes da Quantum Play. Ok? O que é a Quantum Play? A nossa plataforma de assinatura, a plataforma de assinatura da Quantum Academy. Ok? Em que você vai ter aulas, todas as aulas de todos estes professores, do próprio Amit Goswami, mas também minhas aulas, da Sunita Patani, da Paula Baccelli, da Valentina Onisso. Então, vários professores da Quantum Academy têm as suas lives disponíveis dentro da plataforma Quantum Play. Então, tem aulas nos seus mais variados campos do conhecimento, como visão de mundo quântica, criatividade, transformação pessoal, meditação, EFT, Matrix, psicologia energética, arquétipos e tantos outros assuntos de várias aulas que já estão disponíveis na plataforma. Agora, uma coisa muito importante, tá? Quem se inscrever, quem assinar a plataforma Quantum Play, tem acesso, incluído já, a 3 cursos bônus do Amit, sendo que um deles é justamente a física da alma. Então, todo esse assunto que vocês viram aqui durante a live, ele é abordado em 7 aulas específicas falando sobre esse assunto, todas as aulas legendadas, inclusive você está ganhando um certificado de participação desse curso específico sobre a física da alma, onde o Amit vai entrar em mais detalhes sobre todo esse processo que ele abordou no webinário de hoje. O site para acesso é o quantumplay.com.br, tá? Falar um pouquinho do preço para vocês. Minha internet resolveu cair agora, desculpa, gente. Então, a assinatura trimestral é R$ 129,00 e a anual R$ 490. Deixa eu até colocar maiorzinho aqui. Lembrando que você tem 7 dias grátis para testar a plataforma, olhar lá o curso, olhar todas as lives disponíveis, todas as aulas disponíveis, todas as transcrições dessas aulas. E se você não gostar, você pode cancelar. Lembrando que na Quantum Play você tem R$100 de desconto, se você é do trimestral, ou R$200 de desconto do plano anual, em todos os cursos da Quantum Academy. Ou seja, todos os nossos, se você é assinante da Quantum Play, para todos os cursos da Quantum Academy, você também tem esses descontos por ser um assinante da Quantum Play. Lembrando que, se você fizer a assinatura nos próximos dias, você tem esses cursos bônus, e um deles é o próprio curso A Física da Alma, que é exatamente o tema que o Amit abordou nessa live. Tá, pessoal? Então, o site é o quantumplay.com.br e vocês podem
se comunicar no WhatsApp se tiver alguma dúvida em relação à plataforma. Eu esqueci de falar, mas todas essas aulas também, elas são acompanhadas da transcrição delas. Então, vamos lá. Se você assinar a plataforma Quantum Play, você vai ter esta aula gravada, assim como tantas outras aulas, essa aula em texto totalmente transcrita para você ler. Além disso, você vai ter o curso A Física da Alma, que são 7 aulas, 7 vídeos gravados, onde o Amit vai explorar em mais detalhe o tema. Ok, gente? E mais um recado antes de voltar com a Amit aqui, tá? A gente está com uma promoção, a gente está lançando os livros do Amit com capas novas. Até separei aqui. Espera só um segundinho. Tá, voltando aqui. Então tá, a gente está relançando todos os livros do Amit, tá? Então os 3 primeiros que estão chegando é A Física da Alma, então é o livro onde ele vai entrar em mais detalhes. Hoje é o livro mais vendido do Amit desde que foi lançado. Tem também o Universo Autoconsciente e Consciência Quântica, que são os livros que já estão disponíveis com essa nova cara dos livros do Amit Goswami. E se você tem o link lá, né, se você pegar no comentário, tem um link fixado, a Submarino, eu queria agradecer também essa oferta super relâmpago da Submarino, né, eles estão oferecendo 20% de desconto só até amanhã em todos os livros do Amit Goswami. Então, repito aqui, eles estão oferecendo 20% de desconto em todos do Amit Goswami, tá? O link está na descrição do vídeo do YouTube, ou ele está fixado aqui nos comentários. Clica lá, tem que usar o cupom AMIT20. Dando esse cupom, você tem 20% em todos os livros do Amit Goswami, só até amanhã. Então, acho que os recados estão dados para essa promoção. Queria agradecer a Submarino e a Rayane por ter conseguido essa promoção em tempo recorde. Tá? Pedimos isso 1 hora antes do webinar e eles conseguiram. Maravilha. Então, vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui agora para responder as perguntas. E eu vou chamar o Amit, a Cecília. Então, vamos lá. So, Amit, let's answer to some Q&A, okay? Okay. Just 1 second. Let me get the question. So, first question is, Professor, how can you explain a person who can speak languages? You know, like when there is like an experience of channeling and stuff, how do you explain they can speak language they never learned and they speak the language fluently? Eu vou fazer em português a pergunta, tá, pessoal? Então, a Selma quer saber, professor, como você explicaria uma pessoa trazer à consciência palavras em línguas que não domina e ao fazer a tradução faz sentido? Ou seja, quando a pessoa vai falando um monte de coisas em línguas que ela nunca aprendeu, mas, na verdade, ela está falando algo que faz sentido. Como que você explicaria isso? Yeah, this is one of the greatest evidence of reincarnational capacities. Então, esse é um dos exemplos de capacidades reencarnatórias que ela trouxe consigo. See, a foreign language we cannot speak usually, at least without an accent. Um idioma estrangeiro a gente não consegue falar sem, às vezes, um sotaque. For example, I learned to speak English, I learned English to read English, and speak to some extent very early on, like I was 6 or 7. Eu aprendi inglês, por exemplo, bem cedo, com 6 ou 7. But you know, what happens is that the tongue and the way it moves, which is the pronunciation, that gets set even earlier. As soon as you learn to speak, it starts getting set.
Mas o nosso aparelho fonador, a nossa boca e a forma como ela se movimenta, isso se estabelece antes ainda. So there are two mysteries here. One is that the channeler is speaking the foreign language, and the second is he's speaking the foreign language in perfect intonation, without accent. Então, tem dois mistérios aí, que é o canalizador falar uma língua estrangeira que ele não conhece e também sem sotaque. Now, I told you about non-local memory, Akashic memory, these propensities that are in the other realm, in the oneness realm, not in the plane. Então, eu falei sobre essa memória akáshica e que o aprendizado, as memórias não estão armazenadas no cérebro, mas sim nesse akasha. So when the channeler is channeling, he's actually channeling this non-local memory, those propensities and the expertise that comes with the propensity. Então, então o canalizador, ele está canalizando a partir desse repositório de aprendizado acumulado. Então, ele está trazendo de lá essa habilidade, enfim. And all the software that is associated with it, and the speaking in the proper tongue, proper accent is the part of the software that is also contained in that non-local memory. E o software, né, que é a capacidade de falar um idioma sem sotaque, ele também está armazenado nessa memória não local. And that's how the channeler does it. E é assim que o canalizador faz. Ele acessa essa memória não local. Thank you. Obrigada. Vamos lá, pessoal. Desculpa, gente, no período. Aqui. Vamos lá. Cláudia quer saber, né? Eu vou fazer em português, depois em inglês. Amit, no período em que estamos desencarnados, existe interação entre a nossa consciência pessoal e outras consciências pessoais? Ou seja, quando estamos desencarnados, existe alguma interação da nossa consciência pessoal com outras consciências pessoais? So, I mean, when we disincarnate, okay, when you're not incarnated anymore, is there any interaction between our personal consciousness and other personal consciousness? Is there any interaction with other personal consciousness? No, there isn't, unfortunately. Não, infelizmente. No, the non-local existence is a rather lonely existence. It is an existence without experience. A existência não local, ela é mais solitária, é uma existência sem experiência. It is a journey in the unconscious that you undergo yourself. You are the holder of the propensities, but you don't experience what you undergo. You just process. We call it unconscious processing. And then later, when you are reborn, you may remember a little bit of it. Stan Grof has done some experiments where people were able to remember a little bit. Okay. So I will do the first part and then I'll ask you again, okay? Então, essa jornada que você atravessa, você não está experienciando, você está processando. You go through the unconscious, or you process it in the unconscious. Can you say that part again? Our journey through the unconscious. Without experience. Without any experience. You just be with your unconscious. Você está
part of it is personal unconscious. Uhum. Parte desse inconsciente que você atravessa nessa sua jornada entre encarnações, ela é inconsciente, ela é o seu inconsciente pessoal e você também está processando nesse inconsciente, in the collective unconscious, you are processing there too, your personal. So first of all, the oneness unconscious, then collective unconscious, and then you go through the personal unconscious, the hell realms and all that. So first in the oneness conscious, unconscious. Immediately after that, it's oneness consciousness. Imediatamente após a morte física, que isso aí a gente ainda não aprendeu. Então, imediatamente antes, depois da morte física, você vai para o inconsciente uno, né, unicidade, depois para o inconsciente, passa pelo inconsciente coletivo, e depois você vai processar o seu inconsciente pessoal, aquele inferninho pessoal que você criou, que a gente estava falando no começo. So you go through this without experience. Those are very fast, because you don't recognize. É rápido. And then the journey slows down and you start spending a lot of time, depending on your karma, in the hell realms. Então, essa primeira parte é rápida, depois começa a diminuir a velocidade, e aí você passa mais tempo no processamento daqueles domínios, por assim dizer, que a gente chamaria de inferno, né? Que é o teu próprio acumulado inconsciente. Yes. The great European artist named Bosch, he has some pictures of the hell realms. You should really look at them. Tem um pintor europeu chamado Bosch que tem imagens desses domínios infernais. Vocês devem dar uma olhadinha nisso. And then you spoke about Stan Grof. And then you are reborn, and at that moment of rebirth, some of these experiences of the hell realm and the hungry ghost realm, they may show up and you may remember it. And some people, they are so good people that they even remember some of the collective unconscious where they did stop a little bit, and that too. Então, quando você renasce, você às vezes tem essas lembranças reencarnatórias, né, do seu inconsciente pessoal, e algumas pessoas que se demoraram um pouco mais de tempo no inconsciente coletivo, elas também trazem lembranças reencarnatórias desses domínios também. You may try this. This is called holotropic breathing. Sim. Então, so this helps to remember. A respiração holotrópica do Stan Grof ajuda a relembrar essas lembranças. The breathing is this very fast breathing. It takes you, you're really striving for oxygen, but what it takes you to is the fasting experience and the moment of birth. And that's when all those incidents from past life might have happened, that you might be able to remember. Então, nesse processo do Stan Grof, eu também fiz isso, já passei por isso, você faz aquela respiração rápida e aí você passa pelo renascimento, né? E aí esse material inconsciente pode vir à sua memória. Another source of memory that we have is the experience of people who have near-death experiences. E aí também a gente tem os relatos das EQMs, das experiências de quase morte. They actually die, but they are brought back because the cardiac surgery is now so improved that after a few minutes, the cardiac surgeon sometimes can successfully bring the person back. Uma pessoa, por exemplo, com parada cardíaca, ela pode ser trazida de volta depois de alguns minutos que ela fica clinicamente morta, mas a cirurgia evoluiu tanto que ela consegue reviver a pessoa. And they tell the amazing story of
the first part. For example, the light that they see, that light of oneness. E aí elas contam aquele primeiro estágio, né, no portal, por assim dizer, que é quando elas veem aquela luz maravilhosa, né, essa é a luz da unicidade. In this way, we now have very credible, detailed description of both ends of the reincarnational journey. E dessa forma, a gente tem descrição bastante detalhada das duas pontas da jornada reencarnatória. So this is a very solid scientific phenomenon now. Então, esse é um fenômeno científico bastante solidamente comprovado hoje em dia. Thank you. Obrigada pela pergunta. So, Amit, last question, pessoal, última pergunta aqui. Existe a possibilidade de nascerem almas novas ou todas as almas já existem? Ou seja, elas já estão lá e vão só reencarnando ou vão se criando novas almas? So, Amit, is there such a thing as new souls? I mean, are all the souls already there and there's no new soul, or new souls are created? Very, very good question. Yeah, in quantum science, we do not believe that the number of souls is fixed from the beginning. There are constantly new souls being born. Muito boa pergunta. Na ciência quântica, nós não acreditamos que todas as almas já estejam aí desde o começo. Há constantemente novas almas vindo. This is a problem because, you know, if the soul is new, then it has no previous propensities. And the problem is that it's slow in learning. And we find these people, no, they're just slow in learning. They can't really handle the fast pace of learning that all souls have necessitated. Então, isso às vezes acaba sendo um problema, porque elas são muitas vezes mais lentas no aprendizado, comparado a, por exemplo, as almas mais antigas. Our calculation shows, and some data shows, that there is about 15% of you guys who are older souls, obviously, because you are interested in such things. And 85% of people's world are rather new souls. And this is why they do all this bad stuff that is giving us this crisis, current crisis. Uhum. E os estudos mostram que em torno de 15% da humanidade é de almas mais antigas, mas aí esses 85% dessas almas mais novas são essas que são mais egocêntricas, né? E elas que fazem tanto dessas coisas ruins que a gente vê à nossa volta. But don't feel antagonistic to them because it's not their fault. It's like being a child born with a bad world, in a bad world, growing up bad. We should be compassionate to them. Mas a gente deve ser compassivo com essas almas, né? Como se fossem crianças, vamos dizer, malvadinhas, nascidas num mundo também caótico, né? Então, elas acabam entrando nessa onda, né? And this gives me a nice intro to get into what I do, and Adriano helped me with this too in Brazil, is to establish a university of transformational education. Então, isso me dá uma boa introdução para falar o que eu faço, né? E com a ajuda do Adriano no Brasil, eu estabeleci uma universidade de transformação. Conventional education really does not teach any of the good stuff that people need to know. Pode traduzir. A educação convencional realmente não ensina tantas das habilidades, né, e das coisas boas que a gente precisa para ter uma vida feliz. Amit, I said that was the last question, but I think there's one question that keeps coming. And I think it's important to address, okay? Because a lot of people ask and it's important. And then you can talk. Eu falei para mim, eu tinha falado que era a última pergunta, mas apareceu uma pergunta agora que é uma pergunta muito recorrente, então achei importante, antes do Amit falar, dele responder. Então vamos lá. Eu só não tenho o nome da pessoa, mas foi
pergunta recente. Se eu entendi, não existe experiências pessoais quando estamos desencarnados. Então, como é que a gente pode explicar os livros mediúnicos espíritas, por exemplo, de Chico Xavier? Ou seja, como é que a gente explica que, se a gente está falando que quando estamos desencarnados não tem experiência, como é que a gente explica um médium canalizando essa experiência? So, Amit, the question is, so you just said that there's no personal experience when we are desincarnated, right? There's no... Until we are reincarnated, there is no experience in this realm. Okay. So how can you explain the channeling experience? So since there's no experience there, what do I channel? I mean, what happens? Very good question. So what you channel are those karmas, the propensities, the character traits. Então, o que o médium canaliza são as propensões, são os traços de caráter. And it really takes over. E isso realmente toma conta. I know one Brazilian parapsychologist named Gilda Moura. Eu conheço uma parapsicóloga brasileira chamada Gilda Moura. She and an American Norman Don, also a parapsychologist. Ela e o americano Norman Don, que também é um parapsicólogo, did an experiment with a channeler who was channeling a surgeon, I think Dr. Fritz. Fizeram um experimento com um médium que estava canalizando o Dr. Fritz. You know what they found? E sabe o que eles encontraram? You know, when the channeler was himself, then his brain waves never went beyond the beta mode, which is like 30 hertz of frequency. Quando o canalizador estava sem estar canalizando, quando ele era ele mesmo, a frequência cerebral dele nunca ia além do beta, que é 30 Hz. But when the same channeler, same guy, who was channeling this entity and performing surgery using his propensities, then his brainwave frequency went up to more than 40 Hz, which is suggestive of extreme concentration. Só que quando ele estava canalizando, então a frequência subia para 40 Hz, o que sugere uma extrema concentração. So this is direct proof that what we actually channel is the character of the person, not the stories, the character. Então isso é uma prova direta de que a gente canaliza o caráter da pessoa, não a história, não a linha da história. The expertise and the needed software. The expertise? Expertise and the needed software. Like Yes. Então, ele consegue canalizar a expertise, ou seja, a capacidade do outro, e o software necessário para isso. O software é o não local, não é uma coisa palpável. And this is generally true. I was myself experimenting with a channeler and what she channeled. E isso é verdade mesmo, porque eu mesmo fiz experimento com uma canalizadora e o que ela canalizava. And you know, one day I was talking to her congregation, these channelers, huge audience, and I told them about the quantum physics and double slit experiment, a very popular experiment in quantum physics. E aí um dia eu estava conversando com um grupo de canalizadores, contando para eles sobre a experiência da fenda dupla, que é um experimento popular em física quântica, e acho que vocês encontram isso no YouTube para ver. Fenda dupla. Yes. And the next day, she was channeling this entity who is supposed to be 35,000 years old. E no dia seguinte, ela estava canalizando essa entidade que supostamente tinha 35 mil anos de idade. And this entity was talking about double slit experiment. E essa entidade estava falando do experimento da fenda dupla. So that is the direct proof that the information that the channeler gives, they come from the channeler's brain. E essa é uma prova também de que a informação, nesse caso, veio do cérebro do canalizador. But the ability with which she explained was
top-notch, like she was talking like a physicist. So that shows that this channeled entity was a scientist of a kind, because with his capacity, she could understand things better. Só que a forma como ela explicou dava também a entender que essa entidade, essa suposta entidade, né, porque na verdade ela estava canalizando a capacidade, né, a qual ela deu um nome de uma entidade, mas ela estava canalizando a capacidade de entendimento, né, mais profundo, porque provavelmente tinha sido um cientista que fez o upload desse conhecimento, né, para esse inconsciente coletivo. Então ela estava canalizando essa capacidade de entender melhor, né, e portanto explicar esse experimento que a canalizadora não tinha. Thank you. Very good question. Muito obrigada, muito boa pergunta. Então, pessoal, só recapitulando, so I'm giving 1 minute, then you are free to talk, ok? Então, só recapitulando aqui, tá? Acessem, o Amit tem um último recado para dar, então acesse a Quantum Play, caso você sinta o chamado de assinar a nossa plataforma, clica no link, tá tudo, os links são todos aqui embaixo no YouTube, tá? Clica no link e dá uma verificada também na promoção que a Submarines preparou muito especial, de 20% de desconto em todos os livros do Amit Goswami, tá? O cupom de desconto é esse aqui, tá lá no topo da página do site, mas o cupom é AMIT20, então é só entrar lá no link, qualquer livro do Amit Goswami, inclusive o Física da Alma, que é o tema que ele abordou aqui. Então, se você ainda está com muita dúvida, né, se não entender alguma coisa, ficou várias pontas soltas, que é óbvio que vai ficar, né, o webinar é muito curto, o livro é uma excelente oportunidade para você tirar as dúvidas, ou o curso A Física da Alma, que está dentro da plataforma Quantum Play. Então, na plataforma Quantum Play, além de uma série de aulas de vários professores da Quantum Academy, você tem esses cursos bônus do Amit Goswami, inclusive um curso detalhado sobre a física da alma, ok? Agora, o que eu vou pedir para o Amit ele pediu um espaço aqui para divulgar. O Amit, além de todo o trabalho que ele faz aqui no Brasil, ok? Com a Quantum Play, escrevendo livros, com as palestras, com os cursos, etc. Ele também tem uma universidade na Índia, que é uma universidade que oferece cursos de mestrado e doutorado. Ela é parcialmente online, parcialmente presencial, onde ele oferece esses cursos. Eu só queria deixar claro, antes do Amit falar, que assim, não é a Quantum Academy que organiza tudo isso. Tá? Então, eu vou passar o contato da pessoa, a gente está abrindo espaço para divulgação, mas nós não comercializamos, não fazemos a divulgação. Quem faz é a Anaí, uma pessoa aqui no Brasil, que eu já coloco o e-mail dela e eu vou abrir espaço para o Amit falar da universidade. So, Amit, I did a small introduction about the university, okay? Just said that it's both online and proximity, when and if possible, the proximity, saying that I'll give Anais contact information so that they can contact her, and then you can talk a little bit about... Wonderful. I talk just a little bit about what we do. Okay. So, hello everyone again, and as Adriano explained, we give Masters and PhD. The subject is Quantum Science of Health, Prosperity and Happiness. Então, o que a gente faz lá na Índia é o estudo das ciências quânticas para saúde, felicidade e what was the other one? Prosperidade. Esqueci. E o contato está aqui embaixo. A Anaí fala português, então é com ela que vocês vão ter as informações. Yes? So, in conventional terms, this is like health sciences, and then psychological science and business science. Então, em termos convencionais, seria ciências da saúde, ciências psicológicas e de negócios. But our basis is consciousness, primacy of consciousness. So,
Conventional education is machine education. They talk more about machines, not human beings. We talk about actual human beings. Então, só que a base do nosso ensinamento é todo em cima da primazia da consciência, ou seja, a consciência é a base de todo ser. O que se estuda na educação convencional é que o ser humano é uma máquina programada, condicionada, enfim. E na nossa universidade, nós tratamos de seres humanos reais. Health professionals directly deal with human beings. Psych professionals, they directly deal with also human psyche. Even business professionals, they are more and more dealing into human service, like services, more than material goods. Então, a gente sabe, né, que as ciências da saúde e as psicológicas já lidam com seres humanos, mas mesmo em negócios, não se trata a pessoa, o ser humano, como um consumidor ou só como bens materiais, né, mas lá também, né, nós primamos por essa a economia da consciência. Acho que tem até um livro com esse nome. So if you use a mechanical, computer-like approach, then what you end up teaching is very little part of the human being, the conditioned part, but you leave the good part, all that creativity part, all the interesting part about reincarnation and consciousness out. Então, se você lida com o ser humano da forma só, com o olhar só, como se fosse uma máquina, você deixa de fora toda a parte sutil, a da criatividade, a da jornada reencarnatória, tudo isso não é levado em conta. And tonight today we talk a lot about transformation, how to go from these hell realms that we go initially into the hell realms. That transformation requires creativity and consciousness. You couldn't possibly approach that in a machine-like way. E a nossa abordagem é de transformação. Então, como é que você vai abordar a transformação a partir de uma máquina, né? A gente está falando aqui de partir desses reinos infernais para até essa realização, né, divina. Então, como é que dá para uma máquina realizar isso? So in this way, when we talk about health, we don't talk about disease. We really talk about well-being. Então, quando nós falamos, por exemplo, de saúde, não abordamos doença, mas sim bem-estar. And teach you not only how to keep away from disease, preventive medicine, good nutrition, gerontology, but we also teach you how to really get into well-being and longevity. Então, nós ensinamos não só boa nutrição, né, cuidados com a saúde, gerontologia, medicina preventiva, mas também de como entrar nesse fluxo, né, de criatividade, de felicidade e, com isso, longevidade, com propósito. In psychology, likewise, we don't just talk about the conditioned machine aspects of even the brain conditions, how they're generated, although we do talk about that too, but only with the idea of how to go beyond that, how to optimize the brain, how to build a better psyche, how to be happy. E na psicologia, nós abordamos essa questão de condicionamento, né, essa visão de máquina, que é a corrente, só no sentido de dizer como que a gente sai disso para recabear o cérebro, para ir na direção da criatividade e como, então, aprimorar essa nossa capacidade de bem-estar, de viver bem. And in business, we talk much more about how to improve the current capitalistic situation, which creates inequality in our society. Instead, how to bring everybody and make it a study of prosperity. Business as a study of prosperity, exploration of prosperity for everybody. E na economia da consciência, o nosso foco é sair dessa competição e escassez para ir para a geração de prosperidade para todos. So come join us. You can do it with the information that Adriano gave you, Quantum Academy, or you can also look at my website, amichigoswami.org,
and we will respond as well, because with Google Translation available, we have a Portuguese response available too. Então, vocês podem olhar o meu site, amitgoswami.org, e acho que vocês anotaram também, né, o e-mail da Anaí, mas vocês podem também mandar mensagem direto de dentro do site, porque com o Google Tradutor a gente consegue também responder para vocês em português mesmo, quem não falar inglês. But I believe because we start classes on August 1st, so you have only 2 months to go. Porque nós vamos começar o próximo semestre, o pessoal do próximo semestre, em agosto. Então, já é daqui 2 meses. Pessoal, I think there is also in Portuguese in your website. Eu acredito que exista, se acessar o amitgoswami.org, lá tem também traduzido em português o programa. E a Rosane perguntou, as aulas são em inglês na universidade ou com português? As aulas são todas traduzidas, inclusive pela Cecília. Cecília está aqui traduzindo. As aulas são... Mas é simultânea. Ali é mais rápido. Os vídeos são legendados, tá? Então, alguns vídeos já vêm com legenda em português, e quando são aulas ao vivo para o webinário, é como você está vendo aqui, só é simultânea, uma tradução mais rápida, e na uma viagem que eventualmente você fará para a Índia para concluir, também vai ter tradução para o português. Então, todo o material na universidade também é traduzido. Ok? I'm just saying that everything is translated into Portuguese. Yes. Thank you, Adriano. That's a great thing. I missed it. Okay, good night, everybody. Good night, Adriano. Good night, Cecilia. Good night, Amit. Boa noite. Para ele é noite, né? Ele deu boa noite, porque lá já está tarde. Today is good day. Good afternoon. Yeah. Here. Good night, Amit. Bye, bye. Good night, Amit. Tchau, tchau, Cecília. Obrigado. Até mais. Então, pessoal, é isso, tá? Lembrando só que o Amit divulgou aqui a universidade, lembrando que a Quantum Academy não organiza, mas aqui estão todos os dados, caso você queira mais informação. Não espere uma resposta imediata, porque ainda estão construindo algumas coisas em português, mas o e-mail da Anaí está aí, tá? Só por e-mail mesmo, por enquanto. Então, manda um e-mail. Tenho interesse em mais informações, e assim que ela tiver, ela vai responder para vocês. Ok, pessoal? Então, acho que é isso. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma dúvida. A Manu quer saber se tudo certo para o retiro avançado em novembro. Nada é certo em período de pandemia, né? O Amit tá marcado cursos para ele em novembro. Mas, né, ameaçando terceira onda, o Amit está na Índia e a Índia está crescendo muito. Então, assim, a princípio, sim, tudo certo, mas a gente não tem como garantir, porque as coisas mudam, ainda mais no nosso país, está bem complicado mesmo essa questão da pandemia, né? Mas isso é um outro assunto. Então, pessoal, não deixe de aproveitar novamente aqui, reitero a importância do descontos nos livros do Amit. Estamos reformulando todas as capas, fazendo revisões nas edições. Então, acessem aí, está aqui fixado nos comentários, tá? É só livros de Amit Goswami com 20% de desconto. Só clicar na Submarino, digitar o cupom AMIT20, você tem o desconto. E convido novamente você que está chegando aqui para dar uma checada na Quantum Play, que é a nossa plataforma de assinatura, quantumplay.com.br, e você vai entender a riqueza de conteúdo que a gente tem para uma assinatura que dá mais ou menos uns R$50 por mês. Tudo bem, um pouco mais caro que Netflix, mas eu garanto que o conteúdo é muito mais enriquecedor para a alma, apesar de ter coisas excelentes na Netflix para você assistir. Vamos lá. Eu vou ficar respondendo aqui, tá, pessoal? Então, a gente dá por encerrado a nossa live de hoje. Foi bem longa, estamos a 1h43 minutos aqui. Tivemos um pico de 400 e poucas pessoas, o que para essas lives do Amit Goswami é um número muito alto, tá? Então,
fomos muito bem hoje em termos de público, né? Ter 400 pessoas dispostas a escutar o que a física quântica tem para nos dizer sobre reencarnação não é fácil, tá? Então é uma conquista muito legal saber que, estou lendo os comentários, saber que muita gente foi impactada, que abriu o horizonte de conhecimento, e isso é muito importante, esse é o nosso papel fundamental, nosso trabalho principal é justamente expandir, abrir a visão para novas possibilidades, para a gente enxergar a realidade e também vivenciar a realidade de uma forma muito mais completa, ok? Então, damos por encerrado. Eu fico aqui caso alguém tenha alguma dúvida específica da Quantum Play, dos livros, ou de qualquer informação que vocês quiserem. A Flávia quer saber da universidade, o requisito para estudar no mestrado é você ter um diploma universitário de graduação em qualquer área. Tá? Como é um mestrado, você precisa ter um diploma em qualquer área de atuação. Tá bom, gente? Bom, acho que não tem mais dúvidas, então me despeço de todos vocês. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Acompanhe a Quantum Academy em todas as nossas redes, Facebook, no Instagram, no Telegram também, porque a gente está sempre postando novos conteúdos. Essas lives elas são quinzenais, apesar de que a gente está com lives toda semana agora, né? Semana que vem tem outro, então nos acompanhe, que além do conteúdo do Amit Goswami, tem todos os outros professores que, apesar de menos conhecidos do que o Amit, são muito bons, inclusive todos nós, professores, eu me incluo aí, todos nós somos alunos do Amit Goswami, mas cada um na sua área de atuação, absorvendo esse conhecimento e expandindo para áreas específicas. O e-mail da Anaí, vou colocar aqui, tá, pessoal, de novo, peraí. É aqui, ó, pessoal que não estou achando o e-mail, ele está aqui na tela, tá? Então é anaí@lesamplix.com. Eu vou também digitar aqui para ficar anaí@lesamplix.com, para ficar fácil se quiser dar copiar, colar, tá? O nome dela é Anaí, tá? A Anaí, ela é argentina, mas ela vive no Brasil, então espere por um portunhol muito divertido. Fernanda que está fazendo a campanha, Fernanda, não esqueci não, tá, do audiobook, não. Sei que você está fazendo um mutirão aqui, mas isso vai acontecer em algum momento, tá bom? Então, mais uma questão de direitos. Tá, tô te devendo a resposta. Vou escutar, prometo, e vou te responder. Pronto. Cobrança pública a gente tem que, né, tem que honrar. Maravilha. Boa estratégia, Fernanda. Vou começar a usar também, né? As pessoas que não me respondem, eu vou publicamente. Você podia responder, gostei. Peço desculpas, tá? Mas eu vou dar atenção para isso, sim, pode deixar. Então vamos lá, gente, é isso. Então acho que não tem mais pergunta, né? Tô só esperando aqui ver se tem alguma pergunta no chat. Então é isso. Muito obrigado e espero vocês nas próximas lives aí. Se cuidem, pessoal, por favor, tá? Eu não consigo não pedir para não aglomerar, usar máscara, porque tá sério o negócio. Alguém até comentou aqui que tem cientistas já indicando uma duração da pandemia muito maior no mundo, não só no Brasil, né, do que se esperava. É óbvio que no Brasil, com uma postura como estamos tendo a postura, né, de diversos brasileiros, para não citar um único brasileiro só, tem o principal, mas tem os outros também, todos nós, em alguma medida, somos responsáveis por tudo isso. Então tá bom, gente. Brigadão. Essa live, a Leila tá falando, essa live ela fica nesse link mesmo, tá? Ela fica disponível por mais alguns dias, é só permanecer nesse link, clicar que ela já está disponível para você assistir, ok? Tchau, tchau. Beijo para todos.